Fala, meus amigos. Fala, minhas amigas. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo do canal da Santos Mil Grau. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. Antes da gente começar a fazer a nossa resenha do jogo de ontem, peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe aquele like maroto, nos siga nas redes sociais e bora para o nosso vídeo. Santos empatou com o Vila Nova na noite de ontem pelo placar de 1-1 e eu já peço desculpas por não ter feito a live pós-jogo. Tava com dor de cabeça, fiquei estressado que o Santos não conseguiu fazer o gol da vitória. E para não ficar falando bobagem ao vivo, para depois aparecer em corte de canal de fulano e ciclano me cornetando, preferi ficar quieto. Mas vamos dar aqui os nossos 2 centavos a respeito desse jogo. O Santos, com esse resultado, se consolida na liderança, né? Pelo menos por essa rodada. São 16 partidas, 9 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, 29 pontos. O segundo colocado é o Vila Nova, que tem 28 pontos, um ponto a menos que o Santos. O América, o terceiro colocado, tem 26 pontos. Ele vai jogar ainda nessa rodada, tá? Então, se ele ganhar, ele vai aos mesmos 29 pontos que o Santos, só que ele no momento tem 7 vitórias. Então, se ganhar, ele vai a 8 vitórias, o Santos tem 9. O Santos mantém a liderança. O Operário, que é o quinto colocado, tem 25 pontos, tem 15 jogos também. E o Sport, que é o sexto colocado, tem 24 pontos e tem só 14 jogos. Se ganhar os dois, passa o Santos. É o único time que pode passar o Santos, mas não nessa rodada. Bom, o Santos foi a campo com o Brasão no gol, Sherman na lateral direita, Jair e Gil na zaga, Escobar na lateral esquerda, Schmidt e Pituca na volância, Serginho na meiuca, Otero pelo lado direito, Guilherme pelo lado esquerdo e Furt na centroavância. Olha, sinceramente, eu vim para esse jogo com expectativas não muito boas, porque o Santos vinha de uma sequência boa e ter sequência boa é um indicativo de uma coisa, que essa sequência uma hora vai ser quebrada. E o Santos ia jogar fora de casa contra o vice-líder da competição, time esse que acredito que é o melhor mandante da competição e vem também de ótima sequência. Acho que também de 5 jogos sem perder. E por incrível que pareça, o primeiro tempo foi muito controlado pelo Santos, tá? Foi o primeiro tempo sem sustos. O Vila Nova pouco assustou, porque teve um susto, mas eu já vou chegar lá. O Santos, eu não vou falar que mandou no jogo, porque não mandou, não foi um amasso. Mas o Santos jogou melhor do que o Vila Nova, controlou a equipe do Vila Nova, que não levou perigo, exceto em uma bola já mais para o final do primeiro tempo, que foi um quase gol contra do Schmidt, né? Um cruzamento na área que o Schmidt tentou cortar e acabou cabeceando contra o próprio Patrimônio. Felizmente o Brasão estava lá e fez uma grande defesa. Aliás, que partida do Brasão, né? Destaque desse primeiro tempo a gente não pode deixar de falar. O Santos foi assim, foi roubado, foi assaltado na cara dura, assaltado do senhor Rodrigo José Pereira de Lima. Ele foi chamado ao VAR aos 22 minutos, num lance de uma bola alçada na área que o Furt cabeceou, a bola ia claramente pro Otero, e o zagueiro do Vila Nova, com o braço aberto, interceptou a bola. Assim, um lance gritante, no qual o juiz foi chamado ao VAR, demorou 5 minutos no VAR e optou por não dar o pênalti. Um crime, um assalto à mão armada, que num jogo tão importante como esse, que valia a liderança, faria o Santos abrir uma grande vantagem do vice-líder, grande vantagem, no caso 4 pontos, mas uma vantagem importante de qualquer jeito, não poderia ter acontecido. Posteriormente, ainda teve uma cotovelada, não sei qual foi o jogador, que deu uma cotovelada criminosa no Schmidt dentro da área, caso até para cartão vermelho e também pênalti. Mas enfim, o segundo tempo ele volta e o Vila Nova ele começa a jogar melhor, começa a se soltar mais no jogo. O Santos começa a cansar, vale a gente lembrar que o Santos jogou segunda-feira e teve de fazer uma viagem longa para encarar o Vila Nova fora de casa já na quinta, né? Mesmo assim, foi o Santos quem conseguiu abrir o placar numa jogada do Guilherme pelo lado esquerdo, ele cruza e ele, Imperador, Julio Furch, estava lá para completar para o gol, 1-0 para o Santos. E o jogo continuava, na medida do possível, controlado. O Vila Nova levava um pouquinho mais de perigo, mas sempre que necessário o Brasão estava lá para sair do gol,
saindo com muita confiança, saindo muito bem. Só que nesse segundo tempo me chamou a atenção como como o Schmidt estava destoando dos demais, estava jogando muito mal. Ele perdeu uma bola e se deu um contra-ataque que assim me deixou possesso, cara, possesso, uma bola que não se perde no meio-campo. Pouco tempo depois ele tenta bloquear um chute, ele bloqueia o chute e a bola vai para escanteio, no escanteio o Guilherme não sobe e o jogador do Vila Nova cabeceia e empata, bola indefensável. Aos 32 minutos, o Santos fica com uma a mais, numa saída absolutamente corajosa do Brasão. Ele saiu para dividir a bola com o atacante, que já tinha amarelo, tomou o segundo amarelo e foi expulso, porque ele deu um carrinho meio que no rosto do Brasão. Podia ter tomado até o vermelho direto, na minha opinião. E aí o Santos fica com um a mais. Já tinha entrado o Pedrinho no lugar do Otero, já tinha entrado o Miguelito no lugar do Serginho. E aí o Carille, enfim, fez o que ele faz, né? Começou a trocar 6 por meia dúzia. Eu acho normal. Eu vi muita gente reclamando de que o Santos teve uma a mais. Quando o Santos teve uma a mais, o Furch, segundo o Carille disse na coletiva, sinalizou cansaço para o banco, deu sinais de cansaço para o banco e foi substituído pelo Bigode. Fora isso, as opções que a gente tinha eram Souza, Rainer, Rincon e Patrick. O que você faria para deixar o time mais ofensivo? Botaria o Patrick? Botaria o Rincon? Rainer e Souza entraram. Sei lá, talvez tirar um volante para botar o Rainer como ponta, mas o Rainer entrou como ponta, né? Enfim, Rincon não saiu, infelizmente. E só que eu acho o empate um resultado normal, acho o empate um resultado aceitável. Quem quiser pode me cornetar, não tenho problema com isso. O Santos podia ter vencido, obviamente, não venceu, mas eu acredito que o principal culpado pela não vitória do Santos é a arbitragem, assim, que assaltou o Santos na cara dura. O Santos poderia ter vencido esse jogo se o árbitro tivesse feito seu trabalho bem feito no primeiro tempo. Próximo jogo do Santos é na Vila Belmiro contra o Curitiba, dia 22. Jogo fundamental. Santos vencendo se consolida novamente na liderança, consolida ainda mais a sua liderança, no caso, né? E é isso. Jogador a jogador, Brasão, um dos melhores em campo. Foi muito bem, tem jogado muito bem. E não sei não, se continuar assim, quando o seu João Paulo voltar, talvez pegue um banquinho. Eu acho que a linha de defesa toda hoje não foi tão bem. Ela foi bem em alguns momentos, mas não foi tão bem em outros momentos, principalmente a linha de zaga. O Sherman não comprometeu tanto. O Escobar, no primeiro tempo, fez boas jogadas ofensivas, mas o Jair e o Gil não pareciam tão bem alinhados hoje. Eles estavam meio desatentos em alguns momentos, em alguns lances, meio desatentos, os dois. E o gol de cabeça do Vila Nova foi uma falha absurda da nossa defesa. Claro, quem estava no jogador não era nem o Gil, nem o Jair. Mas um time com dois jogadores bons de bola aérea como o Gil e o Jair não pode tomar um gol daquele. Schmidt foi o pior em campo. O Pituca, eu acho que ele se esforçou bastante, foi polivalente, correu bastante. Ele jogou mais como um meia hoje do que como um volante, né? Um marcador, se preocupou mais em armar o jogo, até porque o Serginho ele ficava mais flutuando e buscando fazer jogadas com o Otero por um lado, com o Guilherme pelo outro. Não acho que o Serginho fez uma grande partida, acho que ele jogou mal. O Otero também não fez uma grande partida, apesar da vontade, apesar da entrega. E o mesmo também digo para o Guilherme. O Fuxa jogou muito bem, é um jogador que sempre é útil e precisava desse gol, parabéns para ele. Dos que entraram, eu gostei da entrada do Miguelito, apesar de não ter jogado tanto, nas poucas vezes em que ele teve a bola, ele soube o que fazer com a bola. O Pedrinho, cara, entrou muito mal, jogou muito mal, errou a maioria das coisas que tentou, terrível. O Bigode não fez nenhuma diferença. O Rainer entrou, ele até que levou algum perigo ofensivamente, ele entrou mais para jogar como ponta, né, pela direita. E o Souza entrou mais pro final do jogo, não contribuiu muito. Mas enfim, é isso. Essa é a minha crítica do jogo de ontem. Quero saber a sua opinião. Tá pé da vida com o Carille por esse empate? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa o like, nos siga nas redes sociais e aguarde os nossos próximos vídeos. Para cima deles.